Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, como vocês podem ver pelo título do vídeo, esse é um vídeo muito especial para mim, porque vou falar um pouco sobre a minha história com o inglês, em que nível eu estou, o que eu tenho feito para melhorar, o que eu fiz para melhorar o meu inglês e o que eu tenho feito até hoje e também para dar umas dicas para quem está começando. Então, a minha jornada com o inglês começou quando eu era bem mais nova, quando eu tinha em torno dos 12 para 13 anos. Eu era apaixonada por um cantor internacional e eu sempre pesquisava tudo, absolutamente tudo sobre ele. Então eu gostava de assistir entrevistas, só que assim, muitas dessas entrevistas eram legendadas e a maioria delas, não a maioria, porque ele era bem famoso, mas algumas delas que eu queria muito assistir não tinham ainda tradução e eu ficava frustrada porque eu não conseguia entender o que ele estava falando, não conseguia entender qual era o assunto principal, absolutamente nada. Então eu comecei a pensar em aprender o inglês. Foi aí que eu decidi pegar as músicas dele e começar a pegar as traduções no Google, era isso que eu fazia, e ia acompanhando. Enquanto ele cantava, eu colocava as músicas e ia prestando atenção na letra e no que ele falava. Só que o tempo foi passando e eu vi que eu não estava evoluindo no idioma. Eu conseguia saber algumas palavras, claro, meu vocabulário já estava melhorando um pouco, mas eu ainda era o nível básico. E nesse período, meus pais me colocaram num curso de inglês porque eu pedia muito. Só que na minha cidade esse curso era um pouco mais fraco, a gente não tinha condição de pagar um curso mais caro, que era um dos mais famosos na época e tudo mais. Então eu acabei entrando nesse curso e eu não me adaptei com o método que eles utilizavam, porque eles falavam muito em memorizar. Eu lembro que muitas das provas eram assim, a professora, eu lembro muito que ela fazia isso, ela fazia uma lista de palavras em inglês e mandava como atividade para casa para você memorizar todas as palavras. No outro dia a gente chegava na aula e tinha que responder a prova que era, na verdade, a tradução dessas palavras. Então, essa questão de memorizar, eu sempre tirava notas boas, porque era fácil memorizar, mas eu não me lembrava dessas palavras algum tempo depois. Então, para mim, isso não funcionou muito. Mas eu fiquei nesse curso por mais ou menos um ano, se eu não me engano, e eu acabei saindo dele porque eu via que não funcionava, não estava adiantando muita coisa. Então, eu saí e acabei priorizando outras coisas na minha vida. Alguns anos depois, eu conheci uma pessoa pelo Facebook e, sabe, aquelas pessoas que ficavam adicionando, enfim, tinha uns árabes que ficavam adicionando. E eu comecei a conversar com essa pessoa. Assim, não aconselho, tá? Porque é muito perigoso, mas a gente conversou por bastante tempo, por uns 2 anos mais ou menos. E ele só falava em inglês. Eu lembro que na época ele tentou usar o Google Tradutor para traduzir para o português. Só que eu falei, já que eu quero aprender o inglês, eu posso utilizar o Google Tradutor para falar com você. E a gente continua assim na conversa. Você sabe que eu tô usando, então se eu falar alguma coisa errada, é por esse motivo. Aí ele aceitou numa boa e a gente permaneceu por esses 2 anos conversando. Eu senti uma diferença enorme de ter passado esse tempo todo conversando com ele, porque o meu vocabulário aumentou muito, eu conversava com ele todos os dias, então todos os dias eu aprendia palavras novas, e como a gente repetia essas palavras, porque faziam parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, acabava fixando na minha mente. Isso funcionava para mim, esse método em especial. E enfim, a gente passou esse período conversando, depois a gente parou de conversar, eu acabei priorizando também outras coisas, porque a minha rotina começou a ficar muito apertada. Eu comecei a fazer faculdade, comecei a estagiar nesse mesmo período, então assim, o meu dia estava muito cheio.
e eu realmente não priorizei o inglês, infelizmente. Mas um tempo depois, já na faculdade, já com essa vida mais corrida, eu falei: ah, eu preciso incluir o inglês na minha rotina de alguma forma, nem que seja 30 minutos por dia, porque eu realmente quero aprender e eu já tava no caminho, sabe? Então eu decidi começar a estudar o inglês e comecei a pesquisar na internet a parte de gramática, porque eu sentia que eu precisava melhorar muito nisso, porque faltava uma base sólida no idioma. Então, foi aí que eu achei, mas assim, só para contextualizar vocês, nessa época eu ainda não tinha condição de pagar um curso online ou presencial. Então eu estava procurando uma solução mais barata, mais acessível para mim. Foi então que, pesquisando na internet, eu encontrei um curso gratuito. E, gente, esse curso foi incrível, sério. Eu percebi uma diferença enorme enquanto eu estava estudando ele, porque eu realmente conseguia aprender com muito mais facilidade do que eu aprendia no curso presencial, por exemplo. O nome do curso é Cultive e eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo para facilitar para quem tiver interesse. É só clicar e vai direto para lá. E, enfim, esse site me ajudou muito, primeiro porque era gratuito, segundo porque os professores tinham uma didática, o professor tinha uma didática muito boa e foi algo que funcionou realmente para mim. E, enfim, nesse período, quando eu comecei a estudar esse curso, foi o período que começou a pandemia. Eu lembro que nessa época eu fui para o interior, que era uma cidade que eu morava antes. E como a gente tinha que ficar em isolamento, toda aquela situação que vocês já sabem, eu aproveitei esse tempo para me empenhar cada vez mais e aprender o idioma. Para mim era a oportunidade perfeita, já que eu ficaria dentro de casa e não tinha muitas coisas para fazer, a não ser as coisas da faculdade, mas eu conseguia conciliar tudo. E o meu estágio, eu acabei saindo dele nesse período, então era só as coisas da faculdade e estudar o inglês. O que eu fiz? Como eu precisava de uma base de gramática, eu comecei a estudar por esse curso da Cultive. Mas faltava algo, porque sempre que eu colocava um vídeo em inglês para assistir, eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando, os nativos. Então, eu pensei, bom, vou pesquisar para ver se eu encontro alguma coisa que possa me ajudar a melhorar essa questão do listening, que era a questão de ouvir em inglês. Então, o que eu decidi fazer foi escolher uma série para assistir em inglês. Eu lembro que eu, na época, escolhi Friends, que era uma série que todo mundo falava na época. Aqui no YouTube, inclusive, eu comecei a pesquisar, vi que várias pessoas deram essa dica. Ela tinha na Netflix, mas hoje em dia não tem mais. Inclusive, foi por isso que eu acabei parando de assistir, infelizmente. Mas no período da pandemia ainda tinha. Então, eu assisti bastante. Eu lembro que eu assistia 1 ou 2 episódios por dia. E o que eu fazia? Eu colocava um episódio em inglês com legenda em português. Assistia e tentava ouvir o máximo e entender o que as pessoas estavam falando em inglês. Eu prestava muita atenção na pronúncia, na palavra que eles estavam falando e estava lendo a legenda em português para entender o contexto. Depois que eu assistia com essa legenda, com a legenda em português, eu colocava o mesmo episódio com legenda em inglês. Então, isso facilitava para mim, porque eu já sabia o que eles estavam conversando, qual era o contexto, mas agora eu estava lendo e associando as palavras em inglês com o que eles estavam falando em inglês. E por último, eu colocava o mesmo episódio sem legenda nenhuma. Então eu prestava atenção no que eles estavam falando, só isso, e já tinha uma ideia de qual era o contexto da conversa, porque eu já tinha assistido 2 vezes antes. Se eu fosse colocar numa ordem de primeiro, segundo, terceiro lugar, quais foram as coisas que mais me ajudaram a avançar no idioma, eu colocaria o curso de inglês online da Cultive, porque ele me deu uma base muito boa de gramática e
isso realmente é necessário. Eu já vi algumas pessoas falando que não é tão necessário assim, mas principalmente se você se preocupa com a questão de estrutura das frases. Porque no inglês não basta você saber a, o contexto do que as pessoas estão falando. É fácil você entender o que eles estão falando em inglês. Mas na hora de falar, eu tive muito esse problema. Na hora de falar, eu travava porque eu não sabia muito bem a estrutura das frases. E esse problema foi melhorado, não tá 100% claro, mas foi melhorado com a base que eu tive no curso da Cultive. Em segundo lugar, eu coloco as séries em inglês, com legendas em português, inglês e depois sem legenda, porque eu vi muito resultado com isso. Depois que eu comecei a assistir séries em inglês dessa forma, eu comecei a pesquisar vídeos de YouTubers em inglês, porque eu queria colocar na minha rotina. Então eu procurava influenciadores, tanto no YouTube quanto no Instagram, que falam em inglês, porque eu iria ouvir o que eles falam na rotina, quais são os termos que eles mais utilizam. Isso facilitava muito pra mim. Então, depois que eu comecei a assistir as séries e que eu comecei a pesquisar de novo os vídeos no YouTube, eu já estava conseguindo entender muito mais o que eles falavam em inglês com muito mais facilidade. E então isso fez muita diferença pra mim. Em terceiro lugar, eu coloco a questão de você conversar com as pessoas em inglês, porque assim, quando eu comecei a conversar, eu lembro que eu usava muito o Google Tradutor. E isso me ajudava demais, porque assim, eu não, por mais que o Google Tradutor ainda não seja 100%, ele ainda comete muitos erros, ele já avançou muito nesse período. E eu acabava me forçando a pesquisar estrutura das frases, pesquisar um pouco mais sobre o vocabulário. Como eu conversava com aquele meu amigo em inglês, eu tinha que recorrer ao Google Tradutor e isso acabava aumentando o meu vocabulário de alguma forma. E aumentar o vocabulário é uma das coisas mais essenciais que eu achei, no meu ponto de vista, porque você tendo um vocabulário maior, você consegue se expressar melhor. Então, esse é o meu top 3. E se eu puder colocar o meu inglês hoje dentro de um nível específico, eu diria que é intermediário, porque eu consigo entender muito bem o que as pessoas falam em inglês, mas eu ainda me sinto um pouco travada nessa questão de falar em inglês, porque eu sei que a minha pronúncia ainda não é muito boa, mas eu só vou melhorar isso se eu colocar em prática e é o que eu vou tentar fazer. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem colocar aqui nos comentários. Eu vou gostar muito dessa troca de informações entre a gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque em breve tem mais novidades. Então, até o próximo. Tchau, tchau!